Olá, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui hoje, no dia 5/12, aniversário do meu amigo e irmão Gleison Machado. Gleison Machado é aquele irmão mais velho, sabe? É o irmão mais velho de todo mundo. Meu irmão, que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te conceda muitos anos de vida, com muita saúde, paz, que você e a sua família continuem sendo abençoados e continuem sendo bênçãos, né? Na vida das pessoas com as quais você tem a oportunidade de conviver. Ontem não consegui fazer a live, não foi ao vivo, porque faltando uns 2 minutos para começar a live, começaram a fazer alguma coisa aconteceu, não sei se arrebentou os fios da rua, não sei. Só sei que começaram uma manutenção na rede e aí eu fiquei sem internet. E agora quase que eu não consigo, porque o celular que eu uso para fazer a live travou, né? Mas eu estou fazendo com outro celular aqui, eu espero que dê certo, que não tenha nenhum tipo de delay. Vamos conversar hoje sobre o poder da perseverança. E o texto que eu escolhi para essa leitura é Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim, ó: Nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, o autor dos Hebreus, ele faz aqui ele fala da nuvem de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? É o pessoal que ele cita no capítulo 11. Então ele fala que as pessoas no capítulo 11, as pessoas que ele cita ali, são pessoas que tiveram grandes vitórias usando a fé, o poder da fé, o poder da perseverança, o poder que envolve isso tudo. Então ele fala que Abraão conseguiu fazer isso, que Noé fez aquilo, que Jacó fez aquilo outro, Daniel. Ele cita uma nuvem de pessoas, uma nuvem de testemunhas, pessoas que vão dar o testemunho verídico de que a fé funciona, que a perseverança vale a pena. Então ele fala isso, ele fala assim, olha, e nós que estamos aqui a essa distância desse povo todo, que temos todo esse povo aí como testemunhos de que funciona a nossa fé, que é possível com perseverança atingir os objetivos. Então a gente tem que correr com paciência para essa corrida aí da fé cristã. E aí a gente vai falar sobre perseverança. O que é perseverança? Perseverança é a virtude que nos ajuda a alcançar os objetivos, né? Perseverança é aquilo que nos motiva a avançar em direção aos nossos objetivos e alcançá-los. E perseverança envolve também a longanimidade, que é um fruto do Espírito. O fruto do Espírito chamado longanimidade é aquilo que nos dá condições de suportar as dificuldades da vida com paciência. Então, longanimidade é aquilo que me ajuda a vencer as tempestades, os desafios que a vida apresenta. Imagina uma corrida de obstáculos. A gente recentemente teve Olimpíadas e aí você vê as corridas com obstáculo, né? A pessoa tem que ir pulando até chegar ao final. É com a longanimidade que a gente consegue ultrapassar isso tudo e com a perseverança que a gente consegue chegar ao objetivo final. Sem perseverança, todos os projetos caem no vazio. A gente pode escrever uma série de projetos, uma série de coisas, pode ter uma série de objetivos em mente. 2025 é meu ano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Só que isso tudo que eu quero fazer depende de disciplina. Eu preciso ter longanimidade para vencer os desafios e a disciplina vai me ajudar, então, a criar um mecanismo, um método para que eu possa perseverar nesse propósito de chegar até onde eu quero chegar. Sem perseverança, os projetos não avançam, né? Perseverança precisa de disciplina. A disciplina, ela é desenvolvida, ela não é orada. Senhor, me ajuda a escrever um livro. Senhor, me ajuda a perder peso. Senhor, me ajuda. Não adianta você orar. Você tem que ter disciplina e perseverança. Se você não tiver disciplina e perseverança, não adianta orar. E aqui no texto, o autor vai colocar aqui o seguinte: corramos com paciência, nos livrando dos embaraços do pecado, dos pecados que tão de perto nos aproximam, que se aproximam tanto da gente e tentam nos parar, e vamos correr em direção ao objetivo com perseverança, com paciência. Vamos correr com... Então, assim, só é possível isso com disciplina, né? Não é com oração. Senhor, me ajuda a me livrar dos meus pecados. Nem isso Deus vai fazer. Eu preciso ter disciplina para eu, então, e ter consciência para eu, então, me desviar. O texto acerca de Jó fala que Jó se desviava do mal. Não fala que Deus desviava Jó do mal. E o próprio Jesus, ele fala assim, não nos deixe cair na tentação. Então significa que se a gente não tiver uma disciplina para observar aquilo que nos atrapalha na caminhada cristã e seguir em direção aos atalhos,
a gente não chega ao objetivo final, né? Ontem, a lição de ontem, no estudo bíblico, falou sobre isso, sobre o poder da perseverança, né? Ser perseverante como Jesus. E a gente viu como Paulo foi perseverante, né? Olha só, o apóstolo Paulo, ele foi chicoteado em praça pública, ele foi apedrejado em praça pública, ele sofreu um naufrágio, ele sofreu a picada de cobras, ele foi dado como morto, e ele resistiu isso tudo, ele ficou solitário. Quando ele escreve 2 Timóteo, que é o último livro dele, ele escreve no capítulo 4, o último capítulo, ele fala: estou sozinho, ninguém vem, Timóteo, vem depressa me ver. O vem depressa me ver significa dizer o seguinte: já foi dada a sentença que eu vou ser morto. A qualquer momento o soldado vai chegar na porta da cela e vai me chamar para me decapitar. Então vem logo antes que aconteça isso. Ele ficou sozinho, ele falou: não tem ninguém comigo aqui, só o Lucas. O Lucas estava com ele, porque o Lucas, além de ser médico dele, também Lucas era um historiador. Então para o Lucas era interessante fazer esses relatos todos, mas não era alguém que estava ali como um discípulo, um dos filhos na fé de Paulo. Ele tinha tantos filhos na fé e ficou sozinho. Mas ele falou assim: olha, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Ele fala: agora para mim está proposta a coroa. Aquela coroa que é própria, que será colocada na cabeça daqueles que perseverarem até o fim. Jesus falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Não será salvo porque perseverou até o fim. Ele perseverou até o fim porque já é salvo. Entende? Não é pela obra que a salvação acontece. Ela acontece por causa de uma motivação maior, de uma coisa maior que está dentro da gente, que é o Espírito Santo. Então, Paulo falou: olha, eu perseverei até agora, terminei minha carreira, guardei minha fé, está tudo em dia. Perseverei. Às vezes a vida atrapalha, às vezes as circunstâncias da vida começam a atrapalhar um pouco a nossa caminhada. E aí a gente precisa do dom e do poder da perseverança, sabe? Da longanimidade, para a gente conseguir passar por cima de tudo, passar por cima dos obstáculos e chegar ao objetivo final. Sempre vai ter os obstáculos. Se você quer escrever um livro, você vai ter que ler um montão de outros livros para escrever. Só para você ter uma ideia, para eu escrever um sermão, eu tenho que ler um monte de coisa. Eu tenho que ler um monte de coisa para escrever. Um sermão. Agora você imagina escrever um livro. Imagina bem, escrever um livro, por exemplo. Para malhar, para você conseguir perder o peso que você quer perder na academia, ou ganhar o corpo que você quer ganhar, esculpir, né, o corpo que você quer esculpir treinando na academia, precisa de perseverança. Acordar cedo, ir para a academia não é fácil. Não é nada fácil. Puxar peso não é nada fácil. Não sei se você gosta. Eu, pelo menos, não gosto, não. Mas tem que ter perseverança. Eu fui lá, graças a Deus, fui lá. Esses dias estou indo, graças a Deus. Mas é um esforço todo dia que você tem que fazer. É uma luta diária, é uma coisa que você tem que batalhar com você mesmo. Você tem que convencer você mesmo que o resultado final vale a pena. E aí, no estudo de ontem, a gente estava falando que a perseverança, ela é uma corrida de maratona, ao invés de ser uma corrida de 100 metros rasos. 100 metros rasos, a pessoa dá um tiro aqui e chega rapidinho lá no final. A maratona é 42 quilômetros. Então, se você sair com uma velocidade muito pesada, chegando nos primeiros 3 km, acabou sua energia. Você não tem mais como prosseguir os outros 39 km para frente. Então você tem que ter disciplina para você ir cadenciando, tomar a quantidade de água certa no momento certo. Não pode ser enchendo a barriga de água para fazer correr a maratona, senão você não chega no final. Então você tem que ter disciplina. E a perseverança nos ajuda a isso. O poder da perseverança nos ajuda a criar disciplinas para a gente ir driblando as dificuldades, driblando as situações difíceis, para a gente atingir o objetivo. O alvo, o objetivo que a gente tem que atingir é a obediência à palavra de Deus, a palavra de Deus. A gente está sempre sendo ameaçado a deixar essa palavra, mas o alvo é chegar lá. Por isso que a palavra pecado indica a ideia de errar o alvo. Quando eu peco, significa que eu errei o alvo, uma flecha lançada que não acertou o alvo. Mas a perseverança me ajuda a voltar para o caminho. Se você acha que você não está adequado, com perseverança você volta para o caminho e continua a seguir. Você não pode desistir. A perseverança, ela tem que me ajudar a não desistir. É por isso que ela precisa do apoio da sua irmã gêmea, a longanimidade, né? A paciência. Para eu ter paciência, e ela vai alimentando a perseverança, e a perseverança alimenta a paciência. E assim a gente vai chegando até o final. Para resistir às dificuldades e alcançar os nossos objetivos, nós precisamos de perseverança. Sem ela não tem como acontecer, né? E o bom de tudo é que o Espírito Santo nos ajuda. Então que Deus nos abençoe.
Que Deus nos ajude a correr com perseverança em direção aos objetivos que a gente tem na vida e, sobretudo, o objetivo maior, que é ficar parecido com Jesus. Talvez hoje você pecou e não se acha adequado para essa vocação de ser parecido com Jesus. Mas o Espírito Santo se você deixar, o Espírito Santo vai te conduzir, vai te recolocar no caminho para você seguir com perseverança. Inclusive, perseverança dos santos é uma das doutrinas da Igreja Batista. Existe um capítulo dentro do corpo doutrinário batista onde a gente fala sobre a perseverança dos santos, né? E a gente precisa ter essa perseverança, a gente precisa ter essa disposição de deixar que essa virtude dentro de nós nos motive a atingir os nossos objetivos. Caso você não tenha perseverança na vida, em nada, a sua vida vai ficar sempre parada. Repara para você ver se não acontece isso. Você sempre começa um projeto e não para, não termina. Começa outro, não termina. Começa outro, não termina. Você sempre tem boas ideias, mas nunca vai adiante. E falta perseverança. Falta colocar um método, né? O corredor de maratona, ele escolhe um tênis mais leve, uma roupa mais leve, uma roupa que tem para-suor, que não sei o que anti-odor, não sei o que tem lá mais. Uma série de coisas. Ele tem uma série de coisas que ele coloca no seu corpo para ajudar ele a atingir o final da maratona. E assim a gente tem que ser. Deus te abençoe, Deus te dê uma quinta-feira guardada pelo Senhor aí, tá bom? Fique com Deus, irmã Ana, Juscelane, Alice, Sandra, todo mundo aí. Deus abençoe a vida de cada um.